Olá, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós. Hoje, domingo, uma manhã maravilhosa, abençoada por Deus. E aqui estamos no canal A Palavra, a Luz da Verdade, para aqui trazer uma meditação, uma reflexão para nós aprendermos mais de Deus através da palavra de uma maneira séria, pura, sincera, verdadeira, para que as pessoas se atenham ao ensino genuíno da palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração, apresentando a Deus, porque somente Deus, pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra, é que nos conduz a toda a verdade de Deus. Senhor, para a tua glória e no nome do teu Filho, o Salvador, o Senhor Jesus, nós te rogamos, suplicamos que o Senhor faça a tua vontade, aquilo que glorifica, que traz a verdade e o amor e a fé dentro da tua palavra, para nos esclarecer nossas mentes e entender tua vontade para a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós aqui nos temos desejado falar algo diferente para que as pessoas se atenham a qual é o plano do Evangelho de Deus em Cristo, qual uma das bases e finalidades principiante de início para o plano de Deus na salvação em Cristo, para que as pessoas se atentem para um evangelho genuíno, a verdade do plano de Deus pelas Escrituras. Então nós estamos aqui neste domingo, 10 de agosto, com essa seguinte meditação: progredindo em Cristo na fé e no amor. Nós vamos falar de 3 pontuações de maneira objetiva e rápida. Assim como aceitastes a Cristo, assim permanecei no seu amor. Da forma que a gente aceitamos, a Cristo, desde o primeiro dia, assim permanecei. É isto pelo qual nós temos velado com Deus por sua palavra, permanecer da mesma forma que aceitamos a Cristo. Como aceitamos a Cristo? Quem nos ensinou a Cristo? Como foi nos ensinado a Cristo? Isso faz toda a diferença. Pela graça e misericórdia de Deus, aceitamos a Cristo, não a igreja nem a pastor, a Cristo, em uma denominação muito séria, uma denominação ortodoxa, prezando pelas escrituras sagradas, igreja tradicional que tem raiz do evangelho genuíno de Deus, que preza pela verdade de Deus. E nós, aos 17 anos, vamos frisar aqui para que você entenda que nós aceitamos o próprio Deus, não religião, nem igreja, nem a pastor. Tínhamos 17 anos de idade, próximo a completar os 18, e falamos com Deus: Deus, tu existe vida eterna, quando eu morrer eu vou existir, eu vou continuar a ter vida, eu vou estar na eternidade, eu estarei contigo, me responda, meu Deus. E eu falei, supliquei com essas mesmas palavras, eu nem aumento nem diminuo quando eu venho falar disso. E Deus, e eu falei com toda simplicidade, não ia para a igreja, não era cristão, nada, mas eu sabia que existia um Deus, só não sabia como falar com Ele, como viver Ele, como entender Ele. Mas eu supliquei,
com toda a humildade. E eu estava doente, e eu pedi a ele para ele me curar de uma hemorragia, e ele ouviu a minha oração e me curou. Tudo bem que eu também tomei anti-inflamatório, fiz a parte médica também, mas não deixei de suplicar a ele a essa graça também. E ele respondeu, usou um colega meu, trouxe a Bíblia, não teve vergonha de levar a Bíblia para a classe na escola. E ali pregou. E ali era isso que eu precisava saber. Então, aceitei a Deus, a Cristo, firmado nessa verdade. E do jeito que eu aceitei a Cristo, permaneço nessa mesma simplicidade, neste mesmo amor, nesta mesma humildade e nessa gratidão de aceitar o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, não de homens, que homens são gananciosos por dinheiro, mas o Evangelho de Cristo é a salvação, é arrependimento, é viver o amor, viver a humildade, viver o amor ao próximo, ensinar as outras pessoas a salvação e continuar simples na pureza e na santidade, do mesmo modo que aceitou permanecer. E assim temos feito. Agora sim, vamos dar um versículo base a respeito a tudo quanto falamos. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele, assim como aceitaste a ele. Continuar a mesma forma de vida no temor de Deus e na obediência, e continuar na mesma fé, no mesmo amor com o qual a gente aceitamos a Cristo, na mesma simplicidade. Não sair da simplicidade de Cristo. Muitas pessoas têm saído da simplicidade. Procura fazer o evangelho de outra maneira. Continue na obediência do Evangelho de Cristo, permanecer nessa mesma simplicidade, continuando andando em Jesus. E andar em Jesus é andar em obediência à palavra e andar na prática do amor. Vamos para a segunda pontuação. Essa aqui, talvez nos estenderemos em fazer mais alguma pontuação, a discorrer algum exemplo prático. Vamos lá. Não cobiceis, não sejais gananciosos, contentai as coisas humildes. Não cobiceis, não sejais gananciosos, contentai com as coisas humildes. Muitas pessoas não se contentam com a humildade, com aquilo que tem, quer ser rico. Seja rico da graça de Deus. Está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas acrescentarei. Tem pessoas que querem ficar rico, é a ganância, que é o reino de Deus, que o reino que seja já existente, seja aqui na terra. Quer possuir só as riquezas, fica na ganância de ter as coisas. Por isso que tem muitos aí que estão fazendo do evangelho um reino de riqueza. E não é assim. Todos que têm a tendência a querer se engrandecer, a querer fazer do evangelho de Cristo uma fonte para a riqueza, está fundamentando, está plantando uma própria condenação. Que isso está escrito em várias passagens bíblicas, Pedro, Hebreus, Timóteo, fala tudo, pessoas que deixaram da simplicidade do Evangelho de Cristo e querem fazer do Evangelho de Cristo modos de engrandecer e enricar. Isso tem atrapalhado muitas pessoas de aceitarem a Cristo. É uma verdade que temos que dizer aqui. Futuramente, talvez, mais para adiante, talvez nós vamos começar a se esmerar mais, a fazer uma série de estudo bíblico para abrir a mente de alguns pastores para não cair nessa ganância de riqueza, porque através de pastores que vêm com essa ganância,
faz com que muitas pessoas reprovem o evangelho e não queiram esse evangelho, porque as pessoas verem, aqueles que são entendidos, mente aberta, vão perceber que estão só mais falando o evangelho nesse sentido, e tem atrapalhado muita gente de aceitar Cristo por isso. E nós vamos nos empenhar, se assim for a vontade de Deus, para ensinar, trazer ensinamento bíblico, para pastorizar aqui, para contentar, para viver a fé grata e na dependência de Deus. Contentar com as coisas simples e saber que Deus vai cuidar de tudo. E não ter a ganância para se engrandecer através das coisas que não é de conforme Deus quer. Mas vamos ler aqui Hebreus, e a gente vivemos isso, vamos dar um testemunho aqui, porque para abrir a mente de algumas pessoas que precisam entender e aprender isso. Vamos dar um testemunho nosso aqui. Vamos primeiro ler aqui. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. No ano de 1995 para 96, eu estava lendo esse contexto todo do Hebreus, capítulo 13, eu li todo o contexto, não peguei versículo isolado não, mas quando eu comecei a ler esse versículo, as lágrimas caíram rolando naturalmente, automaticamente dos meus olhos, e o Espírito Santo falou comigo, isso vai acontecer com você, mas eu vou cuidar de você. Então, meu pai se juntou com uma mulher, meu irmão se casou, minha avó que me criou, que foi como a minha mãe, foi morar com a filha dela em outro canto. Eu morava em Natal, no bairro das Quintas, todas as pessoas dessa congregação de igreja, que eu não vou citar o nome, lá, aqui nas Quintas, aqui em Natal, onde eu me congreguei, sabe dessa história, que eu morei na casa de uma senhora que já está na glória, que o nome dela é Irmã Leite, no quintal, através de um outro jovem que morava de favor para ela. E ali Deus me amparou. E ali eu já tinha 26 para 27 anos. E o Deus que chama, ele se responsabiliza para cuidar de você em todos os detalhes. Aquele que vive a fé genuína, ele crê em Deus, que Deus vai cuidar de tudo. Mas a pessoa não pode deixar de fazer sua parte. Eu fazia, ia atrás de emprego, estava desempregado. Eu ralava, limpava quintal, limpava a igreja, fazia uma coisa e outra para os irmãos da igreja, e ali ganhava o meu pão de cada dia. É assim, de uma forma honrosa, e nunca murmurava, porque fui, assim, entre aspas, deixado assim ao lado, sem ter uma casa. Mas Deus me amparou. E no ano do 1997, 97 para 98, e ali na madrugada, quando nós mais nos empenhava pelas madrugadas, Deus me revelou em sonho que um pastor da nossa congregação, que já está na glória, vou citar o nome dele aqui porque ele já está na glória, Hélio Barros, um homem muito conhecido, um pastor sisudo, sincero, um homem de testemunho no seu lar, um homem que não tinha ganância por dinheiro e foi chamado para o campo para pregar nos interiores. E por revelação de Deus, Deus só me revelou em sonhos que ele me convidaria para ser um dos cooperadores, para estar com ele ajudando no campo no interior. E assim eu fiz. Quando ele disse, eu gostaria, estou indo para o campo, para o interior, uma cidade aí, gostaria de te convidar. O próprio Deus já tinha falado para mim, me mostrou esse sonho. Eu disse, amém, pastor, vamos sim. E aí eu estava no campo, eu não fiquei muito apercebido a isso. E o meu irmão disse, olha, tu já tem próximo de 30 anos, como é que tu vai se aposentar? Ainda não tem carteira assinada. Só que eu
sabia em quem eu tenho crido e sei em quem tenho crido, que Ele me ampara e Ele cuida daquele que vive na vontade de Deus. Não era para mais estar aqui, era para ser um pastor do campo, um pastor missionário. Mas eu voltei por um sentimento e voltei de novo para Natal. Mas era para mim estar. Mas esse Deus no qual nós servimos com experiência da fé própria nele, não baseada em pastor, baseada na palavra, ele disse que sempre ia cuidar de mim. E cuidou. Aos 30 anos de idade, Deus falou com uma pessoa que nunca me viu, que isso é poder de Deus, é para quem crê. E a pessoa nunca me via, mas era um homem de oração, de estar orando em monte. E eu estava ali no setor de vendas, no centro de Natal. E ele chamou para uma oração. E nessa oração, Deus usou ele profeticamente. Deus vai abrir uma porta para você. E eu estava fazendo um curso, e através desse curso, eu conheci uma pessoa que me levou o meu currículo para a empresa que ela prestava serviço a outra empresa. E essa empresa me chamou para ser frentista. Deus, Ele é Deus. Ele nunca me desamparou, porque essa palavra dele é fiel. Então, se você for fiel com Ele, Ele será com você. Então, tem pessoas que se confiam mais no poder disso e faz do Evangelho, sai da simplicidade de Cristo. Meu pastor, por favor, você que prega a palavra de Deus, contente com o que tem. Deus sempre vai cuidar de você. Não deixe o poder subir, para a sua mente. Segunda-feira nós falaremos um pouco sobre isso. Aqui é só uma palhinha do que vai ser amanhã. De uma pessoa que cobiçou querer usurpar o reino do trono de Deus. Então, todas as pessoas que é ganancioso, que tem cobiça por grandeza, finda caindo da graça, do evangelho da graça e da presença de Deus. Isso é um grande perigo. A palavra que é simples, é bem maleável, é bem de esperança, é de uma promessa de um Deus. Contentai-vos com o que tendes, porque eu vos tenho dito, não te deixarei nem te desampararei. Ele é fiel. Eu poderia chegar na minha velhice com uns 40 anos sem ter carteira assinada. Mas essa é a convicção, é a fé nele e na palavra. Ele ia cuidar de mim. Essa palavra e esse Deus não falha. Ele é fiel. Vamos para o terceiro ponto e aqui vamos terminar. Buscai o bem um dos outros, em tudo procurai crescer no amor e na fé. A gente tem que se preocupar com as pessoas. Eu vou ler logo o versículo aqui, depois eu vou tecer comentários aqui, muito forte mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Aqui eu fecho a Bíblia. E aqui o esboço daquilo que Deus me concedeu pela misericórdia e mandou falar nessa madrugada. Estimular ao amor e à fé uns aos outros. A palavra de Deus diz assim: se vós sabeis fazer o bem e não faz, pecais. Muitas pessoas só pensam só em si mesmo. Ou às vezes, só em alguma pessoa que é da congregação. A palavra de Deus diz que fazer o amor a todos, fazer o bem a todos, sem olhar quem. Pela misericórdia de Deus, eu tenho procurado colocar isso em prática. Eu me preocupo com o meu próximo. Ah, não é da minha igreja? Ah, não é crente, mas é meu vizinho. É meu vizinho, é um ser humano. Eu divido o meu pão. Deus sabe do que eu estou falando. Se estou mentindo, que Ele me castigue, que Ele faça algo que seja notório, que todo mundo saiba. Olha, tá vendo? Está acontecendo isso com ele porque ele estava mentindo. Deus sabe. A gente tem que dividir com o nosso vizinho, com quem vem à nossa porta e bate e pede um bocado de pão. Isso é
Evangelho de Cristo. Dividir o pão, se preocupar com o próximo. Isso sim é Evangelho. Aleluia. Vamos falar com Deus, senão a gente vai falar muita coisa aqui, a gente já acredito que já falamos o suficiente. Amado Pai Deus, te louvo porque sou pecador, mas o Senhor, com teu muito amor, tem me ensinado pelas Escrituras e com homens sérios, pastores sérios de Deus que me ensinou o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, a humildade e uma fé genuína pela tua palavra. Abençoe que venha ser despertado nas pessoas, abrir a mente para entender o evangelho da graça de Deus, da simplicidade e contentar com o que tem, não ter ganância e dividir o pão com o próximo que precisa. Isso te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo, se reúna com sua família, celebre a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, pela salvação e pela família. Ótimo domingo, Deus abençoe, ore por nós. Precisamos da graça sempre de Deus, sempre e sempre.